Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Hoje estamos lá na nossa aula de isomeria plana ou constitucional. A gente vai falar aí de uma das partes da isomeria, certo? Porque ela é dividida em duas principais, que é a isomeria plana e espacial. Mas hoje a gente vai falar da plana porque ela é a mais simplesinha, tá bom? Eu sei que eu demorei um pouquinho pra postar esse vídeo aqui, mas no final da aula eu vou explicar tudo, deixa tudo certinho, tá bom? Então vamos começar, né? O que que é isomeria? Deixa eu pegar aqui, ó, o apontador laser. Bora lá. É do grego, do grego isos, que significa iguais, e meros, significa partes. Tanto que polímero, né, é poli, significa vários, e meros partes também, tá? É o ramo da química que estuda aí as diferentes propriedades e classificações das substâncias diferentes que apresentam a mesma forma molecular, mas diferentes formas estruturais. A isomeria, gente, ela só é encontrada mesmo na química orgânica, porque tem muitos compostos que podem ter a mesma forma molecular. Na química inorgânica, a gente não vai achar nunca, tá? Não vai achar nunca, não precisamos se preocupar com isso. Um exemplo bem legal aqui é aqui, ó. Com a forma molecular C2H6O, pode ser dois compostos diferentes, o etanol ou o metoximetano, que aqui, ó, eles têm a mesma forma molecular, mas são substâncias com funções diferentes. Ou seja, a sua é a isomeria do tipo funcional. A gente vai ver todos os tipos daqui a pouco, tá? Então aqui, ó, principais diferenças. Ponto de ebulição, 78 graus e menos 25 graus. Vamos explicar isso aí. Bora lá. O tipo de força intermolecular que elas fazem, gente, ligação de hidrogênio, etanol, porque tem o hidrogênio ligado a um FON, e de polo, porque é um composto polar, o metoximetano. Então, por causa disso, né, a ligação de hidrogênio é uma força intermolecular muito mais forte que o de polo. Então, o ponto de ebulição do etanol acaba sendo muito maior do que o metoximetano. Beleza? E aqui outra curiosidade, reage com ácidos carboxílicos, e esse aqui não reage não. E, gente, ele reage com ácidos carboxílicos, porque todos os álcoois, todos os álcoois, eles reagem com esses carinhas aqui, formando um éster e água, que é na reação de esterificação, que a gente ainda vai ver bem mais pra frente, tá bom? Então, bora continuar. Agora sim, começando pelas partes, das cinco principais, não, das cinco mesmo, né? Isomeria de plana, temos a isomeria de função, que é a mais simples, mais facinha de todas. Que é quando nós temos funções diferentes, compostos com a mesma fórmula molecular, né? Aqui, função éster, que é esse carinha aqui, o propanoato de metila, e o ácido butanóico, o ácido carboxílico. Esses dois são C4H8O2, e eles são funções diferentes, beleza? Outro exemplo aqui, cetonas e aldeídos, acontece bastante. A propanona, aqui, esse carinha aqui, e o propanal, que é esse carinha aqui. Os dois, ambos, têm fórmula C3H6O. E aqui, num anel aromático, temos aqui um fenol e um álcool. Ó, percebam que aqui, ó, a hidroxila está ligada a um anel aromático, fenol. A hidroxila está ligada a um carbono saturado, então é o álcool mesmo, tá bom? Fenilmetanol ou álcool benzílico. É benzílico, porque justamente ela está ligada a um carbono que está ligado a um anel. E ambos têm a fórmula molecular C7H8O. Beleza? Próxima isomeria, isomeria de cadeia. Muita gente confunde, tá? Essa aqui com isomeria de posição, mas ela é bem tranquilinha. Isomeria de cadeia, bora lá. Como é que ela funciona, gente? A isomeria de cadeia são compostos com uma mudança no tipo de cadeia carbônica. Você lembra lá naquelas linhas de classificação de cadeia carbônica? Eu não fiz, mas você deve ter aprendido. Aberta ou fechada, né? Com um ciclo fechado aqui. Normal e ramificada, e homogênea e heterogênea, saturada e insaturada. Se ela é saturada, só ligações simples. Insaturada quando tem pelo menos uma ligação dupla ou tripla. Beleza? E homogênea e heterogênea. Isso aqui é importante vocês precisam saber. Bora lá, aqui tem um exemplo bem legal. Homogênea é quando nós não temos nenhum heteroátomo, que é qualquer átomo que seja diferente de um carbono ou um hidrogênio, dentro da cadeia. Então esse aqui, ó, é a etilamina, ela é um heterogêneo. Não, não, desculpa, falei errado. Ela é homogênea, porque não tem aqui nenhum heteroátomo entre esses carbonos. Já a dimetilamina, ela é heterogênea, porque ela tem um heteroátomo, que no caso é nitrogênio, no meio de dois carbonos, certo? Então aqui é isomeria de cadeia, porque uma é homogênea e outra é heterogênea.
tá bom? Muita gente confunde isso aqui com isomeria de posição, mas a gente vai vendo um pouquinho mais pra frente. Normal e ramificada. Aqui nós temos o pentano aberto mesmo, certinho, tudo normal, saturado. E o metilbutano, que aqui temos um radical, tá vendo? Mas eles continuam tendo a forma molecular C5H12, tá bem? Ah, eu não falei, mas esse aqui, né? C2H7N. E aqui, esse aqui é dupla aqui, ó, ó que legal. Dois em um. O pente-1-eno, que é aberta e insaturada, porque tem uma ligação dupla aqui. E o ciclopentano, que é uma cadeia fechada, então ciclo, e é saturada, só tem ligações simples. E ambos têm a fórmula molecular C5H10. Legal? E aí, de curiosidade, né? Essa etilamina desse carinha aqui é utilizada na formulação de produtos de limpeza industriais e domésticos, devido ao seu uso como solvente para o industrial e sua capacidade de remover gorduras e sujeiras como doméstico. Legal? Curiosidadezinha aí. Agora de posição. Essa aqui também é uma bem tranquilinha, né? Eu diria que é a segunda mais fácil. E são substâncias que diferem na posição de. Ou seja, a posição desses carinhas aqui muda, tá? Pera aí. De insaturação, ramificação ou função. São essas três aí. Então vamos lá. Posição da insaturação. Aqui a gente pode ver que tem duas moléculas do buteno, só que a ligação dupla está em dois lugares diferentes. Aqui ela está no carbono 1 e aqui ela está no carbono 2, tá vendo? Está no meio e aqui está no canto. E é bem fácil de identificar a isomeria de posição mesmo, no nome. Quando o nome é igual, mas só o númerozinho tá diferente, que é a isomeria de posição. Aqui é but1-eno e but2-enos. Ambos têm a fórmula nuclear C4H8. Posição da função, aqui bem simples, né? Propanol, propanozol. Aqui que a hidroxila está no carbono 1 e a outra no carbono 2. E aqui a gente pode ver a mesma coisa, ó. 1 ol, 2 ol. Posição, o resto do nome ficou igual. Ambos têm a fórmula nuclear C3H8O. E a posição da ramificação. Aqui tem um exemplo bem legal aqui dos benzenos, né? O orto de metilbenzeno, o dimetil, tá, gente? É que esses radicais aqui são os metil. E o orto, a gente sabe que é 1,2, meta 1,3 e impara 1,4. Então, todos esses três são C8H10, mas eles têm diferença aonde está o segundo radical. Legal. Ah, isso é bem importante, tá? Esse negócio de orto metapara, você tem que saber, tá? É bem importante. Metameria ou compensação. É um caso especial da isomeria de posição, que é basicamente a, a isomeria de posição da posição do heteroátomo. É basicamente isso. Aqui no etoxetano, parece uma aranha, ou heteroátomo, no caso do oxigênio. Tá aqui tá bem no meio, e aqui ele tá um pouquinho mais no canto. Que o etoxetano, que et, ó, tem dois de um lado e et também, que tem dois do outro. Met, porque tem um aqui, e prop, porque tem três aqui, beleza? E os dois tem C4H10O. Agora, voltando um pouquinho, gente, aqui na... Opa, peraí. Aqui. Na de cadeia, ó, é homogênea e heterogênea. Todas as isomerias de metameria ou compensação, elas vão ser heterogêneas, tá? Não confundam. Isso aqui é um heteroátomo. Esse aqui não é, porque ele não está no meio de dois carbonos. Ele está sozinho, isolado, tá? Não confundam isso. E antes da gente passar, né? Vamos ver essa montagem bem, bem, bem boa aqui que eu fiz, tá? Se você estivesse num laboratório químico e encontrasse um frasco, não exatamente esse, né? Com apenas uma informação do que tem ali dentro, C2H6O. O que você faria? E você vai pesquisar, né, no Google para ver qual substância é aquela. Você vê que pode ser duas diferentes: o etanol ou o metoximetano. Mas você não sabe qual que é. O que você faria para determinar o que tem aqui dentro? Deixa aqui nos comentários que eu tô curioso para ver as respostas. Beleza? Então, agora vamos para a última, que é a tautomeria. Essa aqui, ela é um pouquinho mais diferente, mas ela também é bem fácil de entender, tá? Ela é um pouquinho mais dificinha, né? É um caso especial da isomeria de função, em que a gente fala que é um equilíbrio químico dinâmico. Equilíbrio químico, a gente sabe que é aquelas reações reversíveis, que o produto, e a gente vira produto, daí o produto vira reagente, blá 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 blá. E dinâmico é que é uma dinâmica, que ele fica, meio que tá em constante movimento, assim, sabe? Tá em constante movimento.
A tautomeria acontece exclusivamente entre enóis e cetonas ou aldeídos. Enóis, para quem não lembra, é um álcool, né? Só que a hidroxila está ligada a um carbono insaturado, tá? Diferente do álcool que é um carbono saturado. E cetonas e aldeídos são os que têm a carbonila, que é o C-O. Então, o que acontece? As ligações duplas, né, de dupla C e C dupla O, são constantemente rompidas e formadas, eu escrevi formando, né? Formadas, coexistindo as duas funções no mesmo sistema, certo? Nessa, nessa equaçãozinha aqui, tá vendo? Mas o sistema tem mais aldeído ou cetona porque o menor ele é instável. Então vamos ver o que acontece, né? Como é que é equilíbrio químico dinâmico, equilíbrio químico, a reação é reversível. Mas então vamos ver aqui primeiro, ó. O que acontece? Esse H aqui da hidroxila, né, do enol, ele vai para o carbono que não está ligado à hidroxila, ele vai para o outro, certo? E quando ele vai para esse outro, uma dessas ligações duplas aqui, ela vai vir aqui para ficar junto com essa outra ligação do oxigênio, ok? Formando esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse hidrogênio ficou aqui e essa ligação dupla ficou aqui, tá bom? E esse processo vai acontecer da forma reversível também, tá? Esse hidrogênio ele vai voltar para o oxigênio e essa ligação dupla vai voltar para cá, formando aí o enol de novo, tá bom? Só que, né, como eu já falei, os enóis são muito instáveis, então o equilíbrio se desloca para o lado da formação da propanona nesse caso, que pode ser qualquer cetona ou qualquer aldeído, tá bom? Então vocês podem ver até que a setinha aqui tá maior, a setinha aqui tá menor. Então no sistema vai ter mais carbonilas do que enóis, tá bom? E para não confundir, né? Álcool hidroxila ligado no carbono saturado, esse carinha aqui. Tá vendo que não, esse aqui é nem aqui. Enol, hidroxila ligado no carbono insaturado, devia ter deixado em negrito aqui, esqueci. Que aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá ligado a um carbono que tem uma dupla aqui. E o fenol, que é uma hidroxila ligada a um anel aromático, o mais tranquilo de achar. Beleza? Então agora vamos para os exercícios. Trouxe aqui acho que 4, 5 exercícios para a gente resolver. Então vamos lá. O EA geral 2020. Compare as estruturas do ácido etanóico e do metanoato de metila. Enquanto vocês comparam, eu vou tomar água. Se quiser tomar sua água, também eu recomendo. Bora lá. Tem aqui o ácido etanóico e o metanoato de metila. O tipo de isomeria que o par de isômeros apresenta é D. Então, bora lá. Ácido etanóico. Ácido. Isso aqui ele é um ácido carboxílico. Aqui é carboxila, ó. E metanoato de metila. Esse carinha aqui é um éster. Tá vendo aqui, ó? Esse carinha aqui é um éster. Então, eles apresentam isomeria D função, porque eles são funções diferentes. Bem facinho esse exercício aí. Tá certo? Segunda questão. Instituto Federal do Sul, no IFSU-RS. Vai lá. Os nitritos são usados como conservantes químicos em alimentos enlatados e em presuntos. Salsichas, salames, linguiças e fios em geral. Servem para manter a cor desses alimentos e proteger contra a contaminação bacteriana. Seu uso é discutido, pois essas substâncias no organismo podem converter-se em perigosos agentes cancerígenos, as nitrosaminas. A seguir, temos a representação de duas nitrosaminas. Aí tem as duas nitrosaminas aqui. Essas nitrosaminas são isômeras de... Beleza, então vamos lá. Esses dois aqui são isômeros. A gente tem que identificar do que eles são isômeros. Então, bora lá. Primeira coisa que dá pra gente perceber aqui é essa ligação dupla aqui, que ela é meio suspeita. Só que vamos ver aqui um pouquinho aqui primeiro. Vocês podem ver que aqui é realmente uma cadeia linear. Porque aqui dois hidrogênios, dois hidrogênios, três hidrogênios. Então aqui é o final da cadeia. Mesma coisa aqui embaixo. Só que aqui ela é um pouco diferente. Porque a gente pode ver que esse carbono aqui só tem um hidrogênio. E quando um carbono só tem um hidrogênio, as suas outras três ligações estão em outros carbonos. Então, esse carinha aqui, na verdade, seria isso aqui, ó. Esse aqui primeiro. Aí tem o carinha do o carbono terciário. E ele está assim, gente. Nossa senhora, eu não sei mexer nisso aqui. Ele está desse jeito, ó. Por isso que esse H32, porque esse aqui é um CH3, esse aqui também é um CH3. E tem dois deles, certo? Mesma coisa aqui embaixo. Então,
Como aqui nós temos uma cadeia ramificada, porque tipo, esse carinha aqui seria uma ramificação. E aqui temos uma cadeia normal. A isomeria deles é de cadeia. GG, ganhamos. Essa ligação dupla, gente, ela não vai influenciar, tá bom? Só para deixar aí um disclaimer, beleza? Próxima questão. OEC 2017. Isomeria é o fenômeno pelo qual as substâncias compartilham a mesma forma molecular, mas apresentam estruturas diferentes, ou seja, o rearranjo dos átomos difere em cada caso. Observe as estruturas apresentadas a seguir com a mesma forma molecular C4H10O. Aqui. Aí temos as cinco estruturas aqui, então vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Assinale a opção em que as estruturas estão corretamente associadas ao tipo de isomeria. Beleza. Então ele vai dar um par de moléculas e falar qual que é a isomeria delas. Então vamos lá. Isomeria de função da 2 a 3. Vendo a 2 a 3, esse aqui ele é um álcool, esse aqui ele também é um álcool. Então não, eles não têm isomeria de função, que eles têm a mesma função. Isomeria de compensação, 1 e 5. Então vamos lá. A fórmula 1 é essa aqui, que nós temos um heteroátomo, né? Essa aqui é um éter. E a fórmula 5 também é um éter, que nós temos um heteroátomo, só que num lugar diferente. Ah, mas essa é de posição, porque a função está num lugar diferente. Mas lembra do que eu falei. A isomeria de posição tem um nomezinho especial. Não, de heteroátomo, desculpa. Tem um nomezinho especial, chamado metameria ou compensação. Então, sim, a B está certa. A C fala que isomeria de cadeia, da 3 e da 4. Não é isso, tá? Porque, na verdade, a 3 e a 4. Na verdade, a 3 e a 4 são iguais. Só muda que essa aqui tá errada, porque essa aqui o carbono tá são 5 ligações, essa aqui tá normal. Então não é essa, definitivamente. Isomeria de posição, 2 e 4. A 2 aqui tem um álcool aqui e a 4 tem um álcool aqui. Não, essa aqui é de cadeia, porque aqui temos uma cadeia aberta e uma cadeia ramificada, tá bom? Essa aqui é uma ramificação. Beleza? Próxima questão. Essa aqui, gente, ela é um pouco longa, ela tem muito texto, tá bom? Tem coisas de fazer conta, tá? Mas vamos ler antes. Bora lá. PUC PR 2022. Leva certo a seguir retirado do blá blá blá. Curcumina. Molécula da semana. A curcumina, blá blá blá, é o principal curcuminoide presente no açafrão da Índia. No estado puro, a curcumina é um pó cristalino amarelo alaranjado vivo, ligeiramente sensível à luz. Tem uma massa molar de 13 blá blá e um ponto de fusão de 133 graus Celsius. É insolúvel em água, porém solúvel em etanol. Blá blá blá. Uma dose diária de 2 gramas de extrato de cúrcuma se mostrou eficaz no alívio de dores, mostrando-se também ser equivalente ao ibuprofeno para o alívio das dores causadas por osteoartrites. Algumas das cápsulas comerciais que contêm curcumina também apresentam uma ligeira dose de piperina, que auxilia na absorção da curcumina na circulação sanguínea. Porém, também está provado que a curcumina agrava problemas de cálculos biliares. Desculpa estar um pouquinho meio embaçado, que é porque foi meio difícil de achar essa questão, então eu tive que pegar do próprio livro mesmo. E de curiosidade, dá para fazer uma tinta sustentável com esse aqui, que inclusive foi um dos trabalhos de um projeto que a minha escola fez, tá? Então vamos lá. Pergunta. De acordo. Note a dot, vamos lá. De acordo com o enunciado, é possível afirmar que. Então vamos lá. Tem aqui algumas de conta, mas tem algumas que não é de conta. Então vamos lá. A. A estrutura química da curcumina apresenta as funções aldeído, éster e álcool aromático. Tem duas moléculas da curcumina, então isso é meio suspeito. Mas vamos ver isso aqui. Bora lá. Funções aldeído. ahn, Aldeído. Não tem nenhum aldeído. Esse aqui são cetonas, gente, porque a carbonina está em um carbono secundário. Éster. Éster não tem éster, porque isso aqui é um éter. Esses caras são éteres, que é um oxigênio dentre dois carbonos. E álcool aromático. Aí tem sim. Álcool aromático é a mesma coisa que fenol, tá? Porque tem aqui, ó, um álcool ligado a um anel aromático. Mas não é essa aqui, porque duas das três estruturas que ele falou não estavam aqui. A estrutura química da curcumina interage com o etanol, predominantemente por forças de dispersão de London. Ela interage com o etanol sim, mas força de dispersão de London, o que é isso, meu Deus?
Espera aí, daqui a pouco a gente volta nessa. A massa de uma molécula de curcumina equivale a aproximadamente a blá 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 gramas. Conta, não, vamos ver agora. Tá? D. A estrutura química da curcumina apresenta isomeria constitucional de tautomeria cetoenólica. Opa, pera aí. Isomeria constitucional, isomeria plana. A gente tá vendo isso agora. Tautomeria cetoenólica. O ceto vem de cetona e o enólica vem de enol. Então ele está falando que a molécula tem isomeria de tautomeria com uma cetona e um enol. E olha isso aqui, ó. Olha essa cetona aqui e olha esse enol aqui. Opa, achamos a resposta certa, sem fazer nenhuma conta. Que incrível, que legal. Essa aqui também é de conta, então eu não vou explicar. Uhul, beleza? Questão resolvida. Agora duas questõezinhas do Enem, bem legais. Vamos lá. Essas aqui são bem mais tranquilas que a outra, tá? Enem. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre as moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Do 2-enóico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidos pelas abelhas rainhas operárias possuem diferença na. Então vamos lá. Como elas possuem diferença, então elas são isômeras. Elas possuem diferença de alguma coisa. E bora lá. É ácido 9-hidroxidec-2-enoico e ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Vocês lembram que eu falei que quando o nome é todo igual, mas só muda um número, é de posição? Porque esse aqui é o 9 hidroxi, é que tem uma hidroxila no carbono 9. Aqui tem uma hidroxila no carbono 10. Então mudou aí a posição da hidroxila. Então, vendo aqui, fórmula molecular é isômero, não é, obviamente. Identificação do tipo de ligação, nada a ver. Contagem do número de carbonos, também não, né? O nome é igual. Identificação dos grupos funcionais, não. Os dois tem um álcool, né, o hidroxi, e um ácido carboxílico também. Então, é na fórmula estrutural por causa de posição, certo? Foi isso, gente. Tô rindo porque a questão que eu vi que eu coloquei na última, que eu falei que eram duas, né? Mas a outra era de isomeria espacial. Que eu, que eu nem tinha notado, meu Deus. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido também. Deixe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, tá? Que eu vou tentar responder. E é isso. Ah, antes de ir, eu sei que eu fiquei uma semaninha aí sem postar, porque realmente a escola pegou pesado dessa vez com a gente, né? Que eu tô no segundo ano, então, nossa, a semana foi cheia de projeto, trabalho, fazer em casa, assim, eu não tive tempo para fazer muita coisa, né? Muito menos as aulinhas, né? Eu tive que ir na minha obrigação, que é a escola, os estudos. E agora eu já voltei, já tô mais tranquilo, tá? Então é isso. Falou e até a próxima. Tchau, tchau.